Cleonice veio da Faculdade de São Paulo, onde foi aluna de Rebelo Gonçalves, Fidelino de Figueiredo e Ungaretti. Que mestres! Aproveitou bem e é hoje, por sua vez, uma das glórias do nosso magistério. A sua tese para a docência é um dos melhores trabalhos que se tem escrito sobre Fernando Pessoa. Em 53, a Organização Simões editou a sua pequena antologia de cantigas de trovadores medievais em português moderno. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida, partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Os alunos, palmas. Aí eu disse, viu? Ele disse assim, covardia, Cleonice. Você lê para os meninos a lista telefônica e eles batem palma também. Ela, quando diz um poema, até o poema ruim fica bom, na voz da Cleonice. Então isso era uma vantagem enorme. Era até uma covardia dela. Eram sonetos, papai me dava sempre sonetos para decorar. O que eu me lembro, aquilo que minha memória reteve, são sonetos. Essa que passa por aí, senhores, de olhos castanhos e de altivo porte, é a princesa ideal dos meus amores, a mais franzina pérola do norte. Contam que numa noite de esplendores, a essa que esmaga o coração mais forte, hinos cantaram e jogaram flores às estrelas em mágico transporte. Então eu me pergunto, será que eu entendia tudo que contém este quarteto? Já não precisa o resto. Ela lê muito bem. Ela lê em voz alta e às vezes não é nem lendo, ela finge que está lendo porque ela já sabe aquilo de cor hoje em dia. Ela diz esses poemas todos desses grandes poetas com uma espontaneidade, a memória que muito viva, muito presente. Esse meu caminho para as letras é porque eu fiz letras na USP. Eu fazia 2 cursos. Fazia o curso de letras de manhã e de tarde eu fazia o curso de educação, que é obrigatório para ser licenciada em letras ou artes ou matemática, física, química, porque era é curioso, que eram as faculdades de filosofia, ciências e letras, que é o nome da minha faculdade de São Paulo, naquele tempo era assim, abrangia tudo. Era uma espécie de uma mini universidade dentro da universidade que também estava engatinhando ainda. Eu fiz todas as matérias muito bem, fiquei muito amiga dos professores. Literatura francesa eu tive um professor excepcional. Em literatura italiana eu tive como professor Giuseppe Ungaretti, um dos maiores poetas contemporâneos da Itália. E, quer dizer, eu tive uma oportunidade muito boa. Mas o Fidelino de Figueiredo era especial. Era especial. Foi ele que me marcou. Quanto me custa, senhora, tamanha dor suportar, quando me põe a lembrar o que penei desde a hora em que formosa vos vi, e todo este mal sofri, só por vos amar, senhora. Desde o momento, senhora, que vos ouvi falar, não tive senão pesar. Cada dia e cada hora mais tristezas conheci, e todo este mal sofri, só por vos amar, senhora. Devíeis ter dó, senhora, do meu profundo pesar, da minha mágoa sem par, porque já sabeis agora o muito que padeci, e todo este mal sofri, só por vos amar, senhora. Antes de haver obras individuais, as obras eram coletivas. Os cancioneiros medievais da primeira fase da Idade Média,
era um cancioneiro da ajuda, do Vaticano, então todos já estudaram isto. Mas depois há um cancioneiro único que já foi preparado, etc. e tal, e que tem uma direção, um diretor que se chama Garcia de Rezende. E o cancioneiro, por isso, ficou Cancioneiro de Garcia de Rezende. Surgiu por causa de Thiers Martins Moreira. Ele era diretor do Centro de Pesquisas da Casa de Rui Barbosa. O fato é que o Thiers morreu e o diretor da Casa de Rui Barbosa, que era Américo Lacombe, que era muito amigo de Thiers e também, em dose menor, era meu amigo, me pediu para ir lá e me perguntou se eu continuaria o trabalho do Thiers que ele estava fazendo com essa equipe. Ele queria fazer uma edição dos sonetos de Camões a partir da primeira edição de 1595. Ela vai para Camões, e Camões, então, a coisa vai ganhar uma dimensão extraordinária. Tanto o Camões lírico quanto o Camões épico. Você ouvir Cleonice dizendo 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, me davalia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe era assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Repare que eu decorei o poema desde essa época, ele ficou. Aliás, em Camões é difícil, para mim, acho que absolutamente entendidos são alguns dos sonetos, um número bastante consistente, e os Lusíadas, porque depois algumas canções, mas é difícil, porque não se sabe a vida de Camões, nós não sabemos quando nasceu, não sabemos quando morreu, não sabemos exatamente quem era a família dele, um Vasco de Camões teria sido seu pai, não se sabe, teria sido, é assim nos condicionais, então é uma coisa difícil afirmar alguma coisa sobre Camões. Então o que eu resolvi foi reunir num volume um corpus de sonetos camonianos que alguma vez tinham sido reconhecidos como de Camões. Pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Não há coisa qual natural seja que não queira perpétuo o seu estado. Não quer logo o desejo desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Mas este puro afeito em mim se dana, que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza. Assim, o pensamento, pela parte que vai tomar de mim, terrestre, humana, foi senhora pedir esta baixeza. A gente associa a Cleonice a Fernando Pessoa muito de imediato. Fernando Pessoa, Camilo Peçanha, né? E, enfim, mas ao modernismo português. Mas desde antes, as aulas dela sobre cantigas de amigo, canções de amigo, poesia medieval, todo o cancioneiro medieval renascentista, e depois a chegada de Sá de Miranda e Camões, ela dando aula sobre Camões, é uma maravilha absoluta. Eu acho que a minha paixão por Camões vem daí, o Camões dos Lusíadas, o Camões lírico, o Camões dos outros poemas, não só os sonetos e tudo. O problema Bocage é que ele criou uma imagem, né, associada aos poemas tanto eróticos como aos poemas chulos, né? O que ela mostrou é que Bocage era um dos maiores poetas da língua portuguesa, um dos grandes sonetistas da língua portuguesa.
ao lado de Antero de Quental, ao lado de Cláudio Manuel da Costa, ao lado de Camões. É que o Boccaccio são dois. De um lado, o lírico amoroso, lírico do amor, em alto nível, e do outro lado, o boêmio que escrevia versos de que eu não gosto nada. Então, eu nunca dou aos meus alunos os pornográficos, a não ser que eles me peçam que dê os exemplos. Se não, porque eu acho que, claro que aquilo é Boccaccio também, mas isso eles podem ler sozinhos. Não precisam de que eu venha valorizar isto ou aquilo, valorizar uma expressão chula, grosseira. Não, sabe que é uma dessas coisas, quem sabe porque eu já sou velha e então já não gosto dessas coisas, mas não gostei nunca. Vai-te, fera cruel, vai-te, inimiga, horror do mundo, escândalo da gente, que um férreo peito, uma alma que não sente, não merece a paixão que me afadiga. O céu te falte, a terra te persiga, negras fúrias o inferno te apresente, e da baça tristeza o voraz dente morda o vil coração, que amor não liga. Disfarçados, mortíferos venenos, entre licor suave, em áurea taça, mão vingativa te prepare ao menos. E seja tal tua desgraça, que ainda por mais leves, mais pequenos os meus tormentos, invejar te faça. Com Fidelino de Figueiredo, eu estudei desde as raízes medievais da literatura portuguesa até essa de Queiroz. E estudei uma parte da brasileira também, porque a cadeira chamava-se Literatura Luso-Brasileira. Então, eu estudei com ele e ele privilegiou naturalmente. Ele sentiu que ele não tinha este conhecimento, ele nunca tinha sido professor de literatura brasileira, esse conhecimento geral para dar um curso. Então, ele privilegiou Machado de Assis. Inesquecível totalmente é a chegada à geração de 70 no século XIX, quer dizer, Antero de Quental, Eça de Queiroz, a maneira como ela abordava isso, ela nos transportava completamente para aquela geração questionadora, a sociedade do raio, que ela falava, eu me lembro que eles abriam a janela em noites de tempestade e diziam, se Deus existe, que um raio me fulmine, não sei. Então, é claro que jovem, lendo isso, imediatamente você via o que era o questionamento desse grupo. E aí ela começava a trazer a obra e a ver, mostrar a relação da obra com aquilo e ampliando cada vez mais para a obra. Acho que outras grandes paixões que eu tenho na literatura portuguesa, que são pelo Antero de Quental e pelo Eça, diretamente eu devo a ela. A professora Cleonice tinha e ainda tem um total domínio cênico. E acredito que o bom professor também é aquele que é um bom ator. Significa que ela lê poemas divinamente, sabe quase todos os poemas de cor, ela despreza o papel, e esse já dá um aspecto um pouco da atriz que está em cena, né? Essa cena da Sociedade do Raio, ela encenava, ela mostrava, abrindo janelas na noite de tempestade, chovia, e vinha assim dizer, se Deus existe, que um raio me fulmine. Bom, era uma coisa, aquela pessoa frágil dizendo isso, imediatamente você sentia a força do desafio daquele espírito ateu, ateísta, o questionador, enfim, que estava ali naquele final do século XIX, vivendo a grande revolução industrial que começava timidamente a chegar a Portugal, os primeiros vapores, os primeiros trens, o começo da industrialização ali, e aqueles jovens estudiosos desafiando, questionando, provocando os céus, né? Para honrar a presença do rei e glorificá-la, lá estavam as multidões. O seu aspecto festivo e amorável e as vivas glórias das aclamações. As colchas eram inúteis, não se desejava saber a opinião das colchas. Sua Majestade preferiria sempre um bom grito alegre que saúda a fileira dos ramos secos que pendiam mesquinhamente e na amarelidão da poeira.
Detrás daquelas galas de arcos e de colchas, melancólicas como esqueletos de triunfos, ocultavam-se como um muro velho por trás de uma trepadeira florida, as casas sujas e velhas, as ruas latrinárias, a infecção das cadeias, o escuro desleixo dos quartéis, a negrura das tabernas, a imundície das repartições, a acumulação dos enxurros, a pobreza estagnada das lojas. E se Sua Majestade afastasse o ornato administrativo, encontraria a miséria pública.